Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Acharam que não ia ver a gente nesse fim de ano, né? Pois é, nós não fizemos live, até porque nós queríamos deixar para vocês aqui um vídeo cheio de carinho, muito especial, com nós quatro aqui todas reunidas, para contar um pouquinho como foi esse 2020. A gente sabe aí que teve turbulência, por um lado foi complicado, por um lado foi triste, mas por outro lado teve muita coisa boa que aconteceu aqui. E acho que a Tamira quer começar a contar um pouquinho, né, Tamira? Eu acho que assim, a gente conseguiu fazer uma limonada suíça de todo esse limão que chegou na nossa vida esse ano, né? Prova disso é que a gente se conectou, né? Não só nós quatro, né? Devagarzinho, né, Maíra? Lembra as primeiras lives lá no Instagram? Chamei Maíra, daí a gente foi crescendo, o Vlad veio, o Nil, e a gente foi aí se conectando. Então, acho que esse foi um presente. Que você falasse com a gente um pouquinho sobre isso, né? Para nós, educadores, de como nós podemos apoiar as famílias nesse momento e também para as famílias que estão nos vendo, né? Como lidar, assim? Claro, vamos falar sobre isso, mas primeiramente quero agradecer muito o convite que eu recebi desse time maravilhoso para participar, estar aqui com vocês, discutindo essas questões de grande relevância para o momento em que vivemos, mas também para pensar, né, a proposta de uma educação infantil de qualidade para todas as nossas crianças no Brasil. Se conectando. Então, acho que esse foi um presente, foi um ganho muito grande, que talvez em outras situações não teria acontecido. E a gente não só se conectou, mas se conectou com você que está aí do outro lado, se conectou indiretamente com as crianças, né? Porque a gente acredita muito que quando a gente potencializa, quando a gente troca, apoia com o professor, quem ganha lá na ponta é a criança. E esse é o nosso grande motivo de estarmos unidas, juntas e com muita novidade ainda aí para 2021. E falando nesse motivo, né, Tamira, nessa ponte aí que nos conectou, Vlad, você quer contar um pouquinho para o pessoal como foi esse processo esse ano? A Tamira deu uma pincelada já, mas agora eu jogo aí para você explicar para o pessoal. Conta um segredinho, só um, tá? Não conta um monte, não, conta só um. Com o maior prazer, Mar, meninas, que bom, não foi esse encontro, esse reencontro nosso, e assim, diante de tudo isso, dessa dificuldade que foi nesse ano, né, de tantas perdas que nós tivemos, né, dos espaços das crianças na escola, principalmente, a gente não deixou por menos, né, encontramos nesse espaço aqui um momento para a gente se reconectar e continuar pensando nas infâncias. E como foi isso? Através dessas lives que ganharam mais força quando nós quatro nos juntamos. E como a gente tem um público muito eclético, né? Tem professores que nos acompanham, tem famílias que nos acompanham, pessoas de vários lugares do Brasil, a gente quer perguntar para você. O que é campo de experiência? Conta aí pra gente. Difícil essa pergunta, sabe? Foi uma semana assim, pensando, lendo, porque a gente sabe falar sobre os campos, mas essa pergunta do que é, né? Eu fiquei também pensando, o que são áreas do currículo, né? O que são disciplinas, né? Porque os campos de experiência, eles entram no lugar dessa ideia, né, de uma composição curricular diferenciada. E aí eu fiquei pensando muito, eu gosto muito de pensar sobre a língua, eu fiquei pensando muito, né, o que são campos e o que são experiências, né, que é muito legal a gente pensar nessa composição. Nos juntamos. E ainda chamamos várias queridas especialistas e especialistas para estar com a gente, somando, partilhando, trocando saberes e ampliando aí as muitas formas de pensar. Né, da criança, a necessidade de criança brincar com criança, de conversar, de ter seus conflitos com as crianças, né, e de descobrir o mundo junto com elas, com o seu par. Né? Então, eu estou sentindo demais por ele, porque eu não tenho opções, né? A gente até tenta bastante jogar, brincar, conversar, mas, assim, eu sinto que ele já está no limite e fico pensando muito nas crianças menorzinhas, né? E que não tem, talvez, o seu adulto, o pai, mãe, que possa compreender eles, que entenda a necessidade dessa brincadeira. Então, eu fico me perguntando até quando, né? E como a gente vai poder estar ajudando para que outros problemas não apareçam.
Graças a Tem Deus, essa resposta do que é que nós vamos fazer, quais são as consequências disso. Isso vai tendo que ser construído no coletivo, como essa rede aqui que vocês estão fazendo, a gente pensando juntas. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho a questão da avaliação agora nesse contexto das aulas remotas, né? Pensar a avaliação formativa, como eu falei na primeira fala, e no congresso também, requer muita reflexão, né? Então a gente, claro, óbvio, sou professora também, né? E eu sei dos anseios que a gente tem pela coisa prática, né? Então a gente quer saber ali na prática como é que eu faço na prática. Boa noite a todo mundo. Eu sou a Ângela Hernandes, sou cofundadora da Carinos. A Carinos é uma startup com foco em educação infantil, né? Usamos a tecnologia para promover interações de qualidade entre crianças, famílias, cuidadores e educadores. Então, a nossa grande paixão é a primeira infância, porque vemos como o melhor momento para dar para a criança a chance dela ter, assim, um futuro melhor, não só num primeiro momento, mas sim no médio, no longo prazo, porque sabemos que o que a gente fizer com a criança nesses primeiros anos de vida pode modificar totalmente o futuro dela. Tivemos o nosso congresso, né? E aí a gente ali pôde se reconectar com muito mais pessoas, chamar muito mais gente para ser rede com a gente, e a gente só cresce e só se fortalece, porque estudar, refletir sobre as infâncias, sobre a educação infantil nunca é demais, né? Então aguardem que em 2021 teremos muito mais novidades aí para apoiar as nossas práticas. E, Vládia, foi um eterno construir, né? Era ali pensando toda semana, olha, quem que a gente vai chamar? O pessoal tá pensando naquele tema de bebês, aí a Ana Tereza, a gente teve a Cacá aí, que falou super dos campos de experiência pra gente, teve a Bia, né, gente? A Bia, todas são uma querida, né? Mas a Bia também trouxe aí um monte de conhecimento, e sem contar o Evandro, nosso amigo, que passou aí com a gente, né? A Jéssica, que aquela doçura, né, de menina e tão sabida aí falando de avaliação. A Débora também falou um pouquinho, né, de como como foi esse momento aí, tanto para as crianças quanto para as famílias. Não esqueci de ninguém não, né? Lembrei aí de todo mundo que passou aqui com a gente, né? E, Vládia, você puxou uma coisa interessante, que acho que a Nil podia contar. O ano não foi feito só de live, né, Nil? O que mais que teve aí nesse ano de 2020? Então, a gente se inspirou muito em outras frentes para pensar e para fomentar essas ideias que foram surgindo. Acho que a gente foi se conectando com as ideias foram se conectando com a gente. Agora é minha vez. E acho que exatamente eu quis trazer essas perguntas, Evandro, muito do teu lugar de educador, de quando a gente, acho que do repertório que a gente também construiu junto, né? Porque nós todos aqui tivemos a honra de participar da produção dos planos de atividades da nova escola para educação infantil, alinhados à BNCC em 2018, e era assim, a base tinha acabado de ser, né? Promulgada. Estava ali, promulgada, a palavra que faltou. E aí, uma das premissas do projeto era que professores de dentro das escolas pudessem estar escrevendo para professores, né? E aí eu queria exatamente perguntar isso, assim, o que da tua experiência como professor, na época eu lembro que você era professor de crianças bem pequenas, que foi o grupo etário que a gente escreveu, mas o que é a tua experiência, e que inclusive eram produções, né? Muito experimentais, eu me lembro, inclusive, de você escrevendo e, ao mesmo tempo, levando as experiências, as vivências dos planos para as crianças, assim, para ver como que aquilo estava funcionando, e de uma maneira brilhante também. E aí eu quero exatamente te perguntar isso. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou deixar você responder essa primeiro. O que você levou da tua experiência para a produção, e o que você trouxe da produção para a tua experiência. Né? E a gente ia dialogando e construindo juntos ali uma escrita que fosse realmente de professor para professor, porque esse era até um desafio, é o primeiro desafio que eu quero descrever aqui, né? Eu fui anotando aqui, conforme você foi falando. O primeiro é escrever para o outro,
né? Eu acho que eu propus um conjunto de planos, né? Quem quiser acessar, tem no site da Nova Escola, né? Acho que a Maíra pode até colocar um link aí, né? Para quem quiser acessar. Mas a gente produziu um conjunto de planos em que eu queria refletir um pouco da minha prática, algumas experiências positivas com aquilo que eu produzi com as minhas crianças, num texto em que outros professores pudessem também se inspirar por ele, né? Que se quisesse executar aquelas atividades, pensando ali no que nós temos objetivos em comum, né? E esse olhar de escrever para o outro, para mim, foi bastante desafiador, porque eu já não estava planejando para mim, né? Eu estava planejando para professores do Brasil inteiro, tentar olhar para essas diferentes culturas, eu acho com a gente. Legal. E eu me lembro, né, no final de uma live em que a Vládia, que tal se a gente fizesse um congresso? Estou a falar de prática com teoria. E que estamos porque nós estamos num tempo em que há alunos do século XXI com professores do século XX a trabalhar no século XIX. E eu não faço isso, pelo respeito que eu tenho às crianças e tudo. Então, aquilo que se está a passar, que tu falaste, da hibridez e enfim, da utilização do ensino remoto, não é o que estou a fazer. Eu não trabalho em ensino remoto, eu trabalho em aprendizagem de proximidade, utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação. Porque numa aula, nada se aprende. Aulas online são inúteis. Eu sei, começa a gente a ficar zangada comigo, eu quero lá saber. Se alguém estiver em desacordo, que se manifeste e que me diga, que eu adorarei que alguém me conteste. Porque quando alguém pensa diferente de mim, eu aprendo com essa pessoa. E nos bastidores, a gente não pensou duas vezes, assim, a gente já foi estruturando isso, desenhando esse congresso. A Tamira trouxe a ideia do 15 de outubro, que era o Dia dos Professores, e a gente falou, vamos começar então no dia 14 à noite, vamos chamar aí de novo essas queridas da Ana Tereza, a Cá e a Bia para fazer a abertura, e a gente vai com as parceiras, nem vou aqui falar quem são, gente, porque são muitas pessoas sabidas, corro o risco de deixar alguém para trás, mas foram aí 10 horas, né, de congresso ao vivo, online, com um público super parceiro, super conectado, muitas discussões, muitas reflexões, e a gente teve grandes reflexões, mas principalmente grandes retornos, depoimentos das pessoas de quanto o congresso foi valioso na vida e na prática de cada um deles. Uma ciranda para você, ciranda. O pé esquerdo sempre vai pra frente. Esse é o presente que hoje eu vou lhe dar. Comigo nas palmas. O cirandê, o cirandá, o educador, eu quero brincar. O cirandê, o cirandá, o educador, eu quero brincar. Cada um dos professores. E a gente continua ouvindo, né? Os professores que estão conectados com a rede, pedindo alguns temas, discutindo algumas coisas, e aí a gente lançou no início de dezembro o nosso primeiro workshop, que estourou com as vagas, com as 100 vagas que a gente tinha organizado, tinha preparado para esse work em 24 horas. Então, a prova de que a gente está muito conectado com os professores, e os professores estão muito conectados com tudo aquilo que a gente tem como propósito, que é chegar nas crianças, aprimorando e qualificando as práticas, né, dos professores da educação infantil. Pode falar, Edna, você lembrou? Em primeiro lugar, todas nós estamos gratos pela grandiosa aprendizagem que nós tivemos sobre planejar. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que estarmos gratas também ao que vocês nos ensinaram do humano. Vocês são 4 formadoras renomadas, são tops das tops, e vocês vieram até nós, né? Vocês querem ter o cheirinho do chão da sala de aula, o cheirinho de professora que vocês são ainda, né? E, Nil, você lembrou disso, né? Que é super importante. A rede, ela não é só essas 4 pessoas aqui maravilhosas que estão aparecendo na tela, né? No nosso congresso, em 15 dias, nós tínhamos 2.300 inscritos, né? E o dia todo com a gente teve quase 500 pessoas lá acompanhando,
o pessoal não ia embora. A gente parou para fazer a hora de almoço, o pessoal voltou para acompanhar ali as oficinas, para acompanhar tudo que foi sendo feito. E, ó, o ano que vem, pessoal, a gente está pensando aí, a gente não vai perder, né, essa vontade de compartilhar, de trazer as pessoas. E falando aí em ano que vem, Tamira, você quer contar pequenos spoilers, assim, pode contar tudo aí do que a gente tem pensado em trazer para o próximo ano? A gente tem uma proposta muito legal, né, da rede ser parte da rede aí do pessoal, né, da rede que o pessoal trabalha, né, de você que está aí assistindo, levar a rede para a sua cidade. A gente tem propostas muito bacanas de congressos, assim, bem... A gente quer estabelecer aí um presente, um marco para a educação infantil. A gente também está estudando bastante, estruturando várias coisas que já vão estar no ar, surpresinhas. E a gente continua aí na vibe, né, de trocar de professor para professor, com foco em alcançar a criança que está lá na ponta. E eu creio que tudo vai dar certo. Eu não vou colocar muito, senão a gente fala tudo, né, amada? Daí perde a graça. Acompanhe a rede para você não perder nada. Porque teve gente que depois do workshop, acabou a inscrição, mandava mensagem. Acabou a vaga, e agora? Tem que estar ligado. Tem que estar ligado, tem que se colocar na frente. Isso é verdade, pessoal. A rede também ela está expandindo em vários sentidos. E no sentido digital também. Então, já tem Facebook, que esse vídeo está chegando aí para vocês pelo Facebook. Tem também o YouTube, tá? Tudo que a gente fez está lá registrado. Você pode acessar a hora que você quiser, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber quando chegar outro vídeo lá para você. Tem o Instagram. Você sabe que o Instagram é que rola um planejamento estratégico para ele acontecer, né? A gente combina que é super planejado, quem vai entrar em qual dia, que tipo de conteúdo vai trazer. E a gente está fazendo um site. Logo mais, a gente vai divulgar esse site, a gente vai falar mais desse site, também vai ter todas as informações por lá, porque tá em rede é isso, né? Tá conectado com as pessoas, tá presente aí no mundo digital de todas as formas, né? Nil, quer falar um pouco mais aí sobre essas ações que a gente está pensando? Então, como a Tamira trouxe, a gente só vai dar uns spoilerzinhos, assim, porque a gente quer cada vez mais, como você disse, né, fortalecer essa conexão e chegar aonde a gente de fato precisa chegar, né? Que é no dia a dia do professor, na conexão que o professor sempre pediu e pede, que é alinhar a prática com a teoria, né? Então, mais práticas, a gente tem estruturado isso. Por isso a gente está aqui também nesse final de ano, meio recluso, estudando, discutindo, planejando, mas a gente quer aí, em primeira mão, dizer para vocês que o ano que vem vai ter cursos e formações com a cara da rede, com o diferencial da rede. Então, a gente não quer fazer mais um curso online ou mais uma formação de professores. A gente quer fazer um alinhamento muito conectado com tudo aquilo que os professores querem, né, dessas formações. Então, por isso, deixem aí sempre nos comentários das nossas redes sociais, entrem em contato com a gente e diz para a gente o que vocês, de fato, esperam de cursos e formações online, para que a gente possa desenhar isso da forma mais aproximada do desejo de vocês. E a live nunca para, né, Vládia? Tem uma premissa aí por trás dessas lives, né? A Nil falou um monte de coisa que vai acontecer, mas tem coisa também que não vai parar. Quer contar aí para o pessoal, Vládia? Assim, uma das coisas que é premissa nossa, né, é continuar ajudando aí na formação dos nossos professores através das nossas trocas de saberes. E as lives, elas são essenciais para isso, porque são temas pensados de acordo com as necessidades que a gente vem percebendo de vocês, dos nossos colegas, cada um no seu canto, né? E a gente tenta trazer mesmo, sabe? Aquelas dificuldades, aquela coisa que às vezes está no papel, mas quando vai para a prática a gente ainda tem muita dificuldade, muita dúvida. Então é sobre isso que a gente quer falar nas nossas lives. E assim, somos nós 4, mas sempre terá um convidado aí para expandir ainda mais esse conhecimento, para nos tranquilizar, para nos apoiar, para nos mostrar caminhos, para
gente vê que é possível, sim, fazer uma educação infantil de qualidade, né, que a gente precisa só realmente se dedicar, estudar, romper com algumas barreiras, né, mas as nossas lives vão ter sempre esse caráter, né, de ajudar nessa formação, de apoiar essa evolução nas nossas aprendizagens também, que a gente não para nunca, né? Então, assim, a gente já tem aí umas ideias, né, de quais serão esses temas, e eu só posso dizer que são temas maravilhosos, super esperados para serem discutidos, para serem ouvidos, mas que a gente ainda não pode dizer. Aguardem, nos acompanhem, que a gente está fazendo um cardápio aí bem legal de lives. E, ó, Vládia, teve um post que você colocou esses dias lá no Instagram, que eu vi que bombou de comentário, né? A gente falava lá nesse post que todo mundo está cansado, né? É fim de ano, é normal, a gente sabe que o trabalho exigiu muito da gente esse ano, mas a gente nunca vai estar cansado aí das infâncias, né? A gente nunca vai estar cansado de tentar trazer conteúdo relevante, que vai apoiar o professor. E, pessoal, fala com a gente. Não deixa de mandar mensagem, não deixa de interagir lá no Instagram, aqui no Facebook, onde você quiser. Escolhe a rede que é melhor para você, tá? Porque é esse conteúdo que a gente está pensando. E aqui eu estava pensando, né? A gente combinou de fazer uma coisa muito especial. A gente vai mostrar uma coisa que só a gente tem, que muita gente está pedindo, muita gente quer, né? Mas eu queria propor um brinde que ele é duplo. A gente vai brindar, né? Brindar 2020 e brindar 2021 que está chegando. Mas eu queria propor, assim, um brinde duplo. Primeiro de tudo, brindar a infância, né? Que é por ela que a gente está aqui, pelas crianças que nós estamos aqui, é por elas que a gente quer construir cada vez mais uma educação de qualidade. A gente sabe que já existe, sim, muito lugar, muita gente que faz isso, mas a gente sabe também que essa é uma construção constante. Não é porque a gente já construiu que parou, né? Não. Né? Esse andaime, ele vai subindo, 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 porque cada vez mais a gente traz olhares, a gente traz conhecimento. E o meu segundo brinde, tá? Não é segundo porque ele está em segundo lugar, não. Não é por isso, não. Eu quero brindar as professoras e os professores do Brasil. E eu falo as professoras, sim, em primeiro lugar. A gente sabe que tem muito professor que está aí lutando pela infância, que está perto da infância. Mas a gente sabe também que são as mulheres, né? Que são as grandes construidoras dessa rede. As grandes pessoas que estão aí contribuindo, acolhendo as crianças, né? E que não deixaram em nenhum momento desse 2020 de cuidar das crianças. E a gente sabe também que em 2021 elas não vão deixar de cuidar de ninguém, né? Porque a gente fala que, claro que a gente tem que estudar, tem que aprimorar o que a gente sabe, mas ser educador tá aqui, né? Na nossa alma. Querem acrescentar alguma coisa no brinde ou bora brindar aí as professoras, os professores e as infâncias do Brasil? Bora brindar. Vamos Desejar brindar. um Feliz Natal e um ótimo 2021, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de alegrias para todas, para todos e para todos nós em rede, né? Para o ano que vem a gente continuar conectado. Muita saúde, paz, né? Que Deus nos abençoe e que a esperança que a gente tem em 2020 se concretize, que realmente seja um ano, esse ano nos fez forte, mas que o ano de 2021, além de forte, nos traga e nos faça ainda mais felizes. É isso que eu desejo, que a rede deseja para você de todo o nosso coração. E que a gente tenha a oportunidade, que a gente esteja abençoada a tal ponto de ter oportunidade de abraçar, de afagar as nossas crianças, que está todo mundo com saudade, né? E para finalizar, que tudo que a gente aprendeu esse ano, tudo que a gente viveu esse ano, se transforme em muita esperança, né? Se multiplique em muito conhecimento, em muito afeto, para que a gente possa aí ter um retorno com as nossas crianças cada vez mais significativo, mais cheio de vínculo profundo com elas, que é o que elas precisam e merecem. Então, um brinde, gente. Que vem aí um 2021 incrível para todos nós.
e que a gente continue construindo aí essa educação de qualidade aí no Brasil. Não sei se eu posso aqui trazer algumas palavras finais. Eu gosto muito de história, sabe? De literatura infantil. E eu participei de outras lives, mas ainda não contei nenhuma história. Se tiver 2 minutinhos, Maíra, dá tempo? Posso contar uma história que me veio da Hungria, húngaro. E a história é o seguinte: o senhor Paletó era um homem que vivia com muito frio, muito frio. Ele ficava em casa, ele ligava todos os aquecedores possíveis, e ligava o chuveiro muito quente, e punha um casaco, e punha um cachecol, e punha um gorro, e punha luva, ele morria de frio. Até que um dia ele não aguentou mais de tanto frio de ficar em casa, que ele resolveu ir para a cidade comprar mais casacos e mais cobertores, para ele poder parar de sentir frio. E ele experimentou todos os casacos da loja, e colocou mais um casaco, colocou mais um gorro, e colocou mais um cachecol, e mais uma luva, encomendou um cobertor, encomendou outro cobertor, e ele foi colocando tanta coisa em cima dele para não sentir mais frio, que ele quase não saiu da loja, mas ele saiu da loja. Mas ele não entrou na casa dele, e foi parar na praça da cidade, com tanto casaco, com tanto cobertor, e as pessoas foram se sensibilizando daquele frio que o senhor Paletó sentia, que foram doando um outro paletó, e um outro cobertor, e um outro gorro, que ele foi ficando tão grande, mas tão grande, que só cabia uma cabecinha, você só via a cabecinha, senhor Paletó, tá tudo bem aí? E ele falava, tá, mas eu tô com frio. Até que um dia apareceu um jornalista e disse assim: você sabe, senhor Paletó, que lá na minha cidade também tem uma senhora Paletó que também está cheia de casacos e não para de sentir frio. A cidade fez um movimento para que o senhor Paletó encontrasse a senhora Paletó. E puseram o senhor Paletó num ônibus, num caminhão, e foram. E colocaram o senhor Paletó do lado da senhora Paletó. E o senhor Paletó começou a falar: senhora Paletó, como é que você esquenta as mãos? E a senhora Paletó começou a falar: põe uma luva, 2 luvas. Senhor Paletó, como você esquenta a orelha? Eu ponho um gorro, ponho uma faixa. E eles começaram a trocar ideias sobre como não passar tanto frio. Até que um certo momento o senhor Paletó disse: parece que eu já estou ficando com um pouquinho de calor, e tirou um gorro. A senhora Paletó disse: eu também, parece que estou ficando com um pouquinho de calor, e tirou uma luva. E foram tirando, e foram conversando sobre chás, sobre chocolates quentes, sobre cobertores, e ao mesmo tempo foram tirando uma coisa, outra coisa. E hoje o senhor Paletó mora com a senhora Paletó, e até que não sentem tanto frio assim. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que nós podemos conversar muito com as famílias, embora não seja tão fácil, muito com os nossos colegas, muito entre nós, agradecer essa conversa quentinha, e que a gente possa ir tirando todos os nossos desafios e as nossas intercorrências, e possa tomar um chá sobre educação, e que a gente possa ter uma volta à escola de uma forma tranquila, especialmente para os bebês. Vamos falar juntos, então? Feliz 2021? 1, 2, 3. Feliz 2021! E vem ser rede com a gente, né? Vem ser rede. Beijo, gente. Tchau, tchau.